Boa noite, meus queridos de Jesus. Vamos para a nossa meditação? Hoje, eu convido você a passear comigo no livro de Gálatas, no capítulo 6, no verso 7. De que maneira estou crescendo? Pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Algumas pessoas envelhecem com graça, enquanto outras tornam-se ranzinzas e mal-humoradas. É importante saber se estamos indo nesta ou naquela direção, pois todos estamos envelhecendo. Os idosos não ficam irritadiços e com o pavio curto de repente, simplesmente por estar envelhecendo. O envelhecer não precisa nos tornar supercríticos nem chatos. É mais provável que nos tornamos aquilo que fomos cultivando ao longo do caminho. Paulo escreveu sobre a semeadura nesse sentido, do que nós plantamos durante a nossa vida. Às vezes nós guardamos tantas coisas ruins dentro de nós com o passar dos tempos e esquecemos de jogar fora, né? E muitas vezes, no decorrer da nossa vida, nós vamos plantando coisas e às vezes esquecemos do que plantamos. E aí, quando chega na hora da colheita, muitas das vezes nós nos perguntamos, mas por que isso? Mas por que aquilo? Porque nós nos esquecemos do que nós plantamos. Então é necessário que nós venhamos observar o que nós estamos plantando agora, né? O que nós temos plantado e o que nós vamos plantar. Porque tudo aquilo que nós plantarmos é isso que nós vamos colher. Eu trouxe esse versículo para nossa reflexão hoje, porque hoje veio um assunto importante na minha mente e eu estive pensando sobre a situação das mulheres no nosso país. Algumas mulheres reclamam que já não tem mais homens como antigamente. Homens que quebram a porta do carro, homens que enviam flores, homens que levam para jantar fora, homens que sustentam a mulher e que sustentam a casa, homem que seja o homem verdadeiro da relação. Não é aquele homem que banca a casa, que assume a mulher, que assume tudo. E aí eu parei para pensar nesse versículo. O que nós temos feito no decorrer da nossa vida para que os homens permaneçam sendo cavalheiros para conosco? Nada. O que nós temos visto são mulheres dizendo que não precisam de homem, que sobrevivem sem os homens, que não precisam do homem para nada. Ou seja, as mulheres lutaram tanto para ter direitos iguais aos homens e hoje elas estão reclamando porque os homens estão agindo como as mulheres. Seria legal se o seu marido lhe convidasse para jantar fora de vez em quando, seu namorado, né? Mas hoje em dia, até para você namorar tá difícil. Porque se você não for casado ou casada, até para você arranjar alguém para se envolver tá difícil. Porque tá complicada a situação do ser humano na Terra com relação a relacionamentos. Nós vemos que hoje em dia o amor já não existe mais como deveria existir. Os casamentos de outrora, os casais casavam-se para dividirem a vida, para conviverem, né, para multiplicarem a sua vida, né, no decorrer do tempo. Era um pelo outro. Hoje em dia, não estou generalizando, viu, gente? Mas muitas das mulheres já casam pensando no que vão levar de benefício no casamento. Algumas casam já pensando que se não der certo, separa, porque ela já vai ter direito a alguma coisa. E isso é muito complicado, porque os homens ficam com medo de assumir mulher. Tem uma lei aí agora que se a mulher casar e tiver um filho, o pai adotivo, né, se tiver como provar que ele tem convivência com esse filho que não é dele, ele tem obrigação de pagar a pensão. Qual é o homem que vai querer se envolver com uma mulher que tenha filhos de outro homem, sabendo dessa lei? Então, assim, o que a gente planta é o que a gente colhe. Se as mulheres lutaram tanto para ter direitos iguais aos homens, elas não podem reclamar agora que os homens já não agem mais com elas como deveriam agir. Com cavalheirismo, com companheirismo, com cumplicidade, com lealdade. Porque isso foram as mulheres mesmas que escolheram para si. Eu não estou generalizando, mais uma vez eu repito. Não estou generalizando. Mas a maioria das mulheres falam isso, que não precisam dos homens. E aí
Aquelas que ainda querem ter um relacionamento bom com o homem não tem condição, porque essas que falam dessa maneira acabam estragando o relacionamento das outras. Portanto, esse versículo é mais do que certo. Tudo o que o ser humano plantar, ele também se fará. As mulheres plantaram que queriam direitos iguais aos homens. E é isso que elas estão colhendo. Então ninguém tem do que reclamar. O que vai terminar é um monte de mulher solteira, né? Porque os homens não vão mais querer assumir compromisso. E vários homens solteiros porque ficam com medo de ter compromisso com essas mulheres. Gente, isso é tão bizarro, mas é o que está acontecendo. Então pense, o que você está plantando? O que você quer colher? Vamos meditar sobre isso, porque isso é para a nossa vida. Isso não é só o que está na Bíblia, é o que está acontecendo nos nossos dias atuais. Vamos pensar sobre isso nesta noite? Fiquem na paz de Deus. Boa noite.